Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, prazer estar aqui mais uma vez, aqui é o Nicéias, Igreja Betel, Suiane, que prazer, Vevé, grande abraço Vevé, meu amigo Alexandre Aguiar, grande advogado, gente, um grande advogado, Roberta, Gugel, Andréia, irmã Antônia, Roberta, prazer, Amanda, olha só, Leandro, tudo bem, Leandro? Gente, hoje a minha vista está um pouco ruim. Bruno, Lu, boa noite, Alexandre, um beijo no Pedrinho, Vivian, Lu, grande Bruno, tudo bem, Nilva, Pai do Senhor, Niara, Igor, tudo bom? Karine, Patrícia, tudo bem, Karine, paz? Meu amigo Breno, grande abraço. Lena, Suiane Teixeira, oi Suiane, boa noite, a paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Boa noite, Vivian, na paz. Tudo bem com vocês, queridos? Nath, Yudi, que bom. Aurineide. Prazer, queridos, estar com vocês para mais um tempinho aqui de palavra, de oração, né? Um abraço para a tia Claudinha, Cineida, grande abraço, Cineida. Deus te abençoe. Claudinha estava aqui nesse instante usando suas canetas, as canetas que você me deu. Gente, a Claudinha vendia as melhores canetas da cidade. Aldenora, estava aqui nesse instante, olha só, a caneta que a Claudinha me deu aqui. Gente, maravilhosa a canetinha aqui. Nath, é você que treina CrossFit, né? A Nath é uma grande treinadora de CrossFit. Marília, Paulo Nascimento, grande abraço, Paulo. Isis, gente, a Isis chegou. Olha só, a princesa Isis está no pedaço. Beijo, Isis, saudade. É a filha da Aldenora. Cássia Beatriz, tudo bem, Cássia? Olha só, Ruth na fonte. Que bom, gente. Que prazer. Regininha. E Dona Margarida, Dona Iracema também está aqui com a gente. Ricardo. Olha só. A Nath se garante no CrossFit. Renato, grande abraço, Renato. Dilara. Saudade, Isis. Jones, grande abraço, Jones. Queridos, um prazer estar aqui com vocês, uma honra, um privilégio. E essa semana, espero que esteja tudo bem com você, né? Com a Ana, Lúcia, que está aí chegando também. Espero que esteja tudo bem com você, com sua casa e sua família, né? Nós estamos na segunda semana da primeira fase, né? E na próxima semana nós entramos então na segunda fase, se Deus quiser, teremos as igrejas liberadas para funcionar a partir do dia 22, vai ser uma bênção para a gente, né? Reduzido, culto reduzido, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, viu? Um abraço para a Lilian, que está aí com a gente também, Tarcísio, olha só, e é interessante, né, que você esteja junto nesse momento, quem é da igreja, Nova Criação, né, próximo ao seu grupo de crescimento, para que você esteja conosco, né, justamente nessa entrada, nesse início de retorno, né, e aí nós vamos fazer através dos grupos de crescimento, tá certo? A melhor maneira que a gente encontrou, tá? E eu quero que você fale com o seu grupo e esteja ali combinando, né, para vir para a igreja, tá bom? Um abraço para a Ana Lu, para a Giovana, para a Nayara, Deus abençoe vocês. Nós estamos nessa semana com o tema Libere o seu potencial, tá certo? Então, nós devemos entender, cada um de nós tem um potencial em Deus, né? O Senhor, quando Ele entra na nossa vida, quando Ele nos restaura, quando Ele começa a fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, quando Ele assume o lugar dEle, que é de direito, que é devido a Ele, Ele inicia então uma obra maravilhosa em nós. Ele nos capacita para coisas grandes que Ele mesmo deseja fazer
na nossa vida, tá certo? Então, olha só, eu acredito que o pecado, ele acabou, né, trazendo uma grande deformidade no ser humano, e o pecado, ele destrói muita coisa, inclusive a nossa capacidade de agir, de reagir conforme a vontade do Senhor, né? Um abraço para a Gési, para Isaías que está aí com a gente, Giovana, que bom. Gente, um abraço para vocês, tá? E eu tenho certeza, a Jéssica está em Curitiba, olha aí, gente, Curitiba, que bom. Jéssica, um abraço aí para todo mundo, viu? Sua família. Querida Larissa Vasconcelos está aqui também com a gente. Larissinha, um beijo para você. Olha só, é Jéssica, né? Jéssica, tá certo, Jéssica. Jéssica de Curitiba. Queridos, olha só, pastora Ruth Guimarães aí com a gente também, né? Yolanda, Butarco, um abraço para todos vocês. Então, nós devemos trabalhar em prol dessa nova liberdade que nós temos em Deus. E o Senhor faz isso com muita alegria, em nos liberar no nosso potencial para tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, né? Deus pega aí o João Paulo e a Michele, Deus pega o Gilmário da vida, né, Gilmário? Grande abraço. Abraço para repegar amanhã também. E Ele nos transforma para algo maior que Ele deseja fazer na nossa caminhada e na nossa caminhada cristã. Sim, Deus nos libera para sermos mais, para sermos maiores, para sermos mais relevantes. Há um potencial que precisa ser liberado. Você já ouviu falar de pessoas que não conseguem caminhar na vida, um passo para frente, dois para trás, né? Eu acredito que tem gente que viva isso, né? E não consegue, por mais que se esforce, conquistar muitas coisas, mas Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de influência, de liderança, de capacitação, né? De relevância na família, na sociedade onde nós estamos. Um abraço para a Lili, para o Rogério, né, para a família, para a Cilinha que está aqui também, para a Vanimeire, muita gente preciosa conosco nesse momento, tá? Um abraço para a Silvia. E hoje eu queria, para a gente já começar nesse tema, né, de libere o seu potencial. Olha só, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3, eu vou ler do 14 ao 16, tá certo? Um abraço para a Karine. Vamos lá comigo? Então, hoje, 1 Timóteo, dando continuidade, né? 3, do 14 ao 16, tá certo? Eu vou ler para você, diz assim a palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ele fala mais. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse texto, para muita gente, né, ele é um cântico poético, né? Talvez fosse um hino da igreja primitiva. Na verdade é um hino que a gente canta até hoje, né? Mas Paulo deve ter citado este hino em forma de cântico na época da igreja primitiva. E a gente entende aqui a partir desse texto muitas coisas importantes, né? Que principalmente quando ele diz, né, que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, né? Eu entendo que a igreja aqui na terra, não é, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então é também a morada terrena de Deus, onde Ele levanta e sustenta o estandarte da verdade entre os homens. E por causa disso a igreja do Senhor Jesus Cristo era muito atacada. A igreja real e verdadeira de Cristo, ela é odiada porque ela é o sustentáculo da verdade aqui na terra. E interessante porque vivendo os últimos dias como nós estamos, né, a gente tem que entender que nos últimos dias a condição da humanidade se achará cada vez mais decadente, né? Há uma predominância do mal. Sim, na época da igreja dos últimos dias haverá uma predominância do mal. O mal vai se manifestar de uma maneira muito forte, de uma maneira inclusive muito organizada, e vai lutar contra tudo aquilo que se chama de ética, moral, bons costumes, né? De santidade, de pureza, e vai pregar algo que é bem contrário a tudo isso. Haverá também uma grande sede
Um abraço para o meu querido pastor Júnior Mota, acabou de sair daqui de uma reunião, né? E aí tá com a gente aqui. Um abraço para o pastor Júnior, pastor Regina, um abraço para vocês. Então, olha só, haverá uma grande preeminência do mal, e haverá também uma época, e essa época infelizmente atual, né, onde a própria igreja, a igreja deveria funcionar como aquele órgão vital, né? A igreja deveria funcionar como órgão vital de influência no mundo. A igreja vai passar a ser omissa, a igreja passa a ser cega, a igreja muitas vezes ela vai passar a viver uma religiosidade de uma mera aparência, né? Não é nem religiosidade, é de uma devoção religiosa, mas de uma consciência cauterizada, de instintos naturais também fragilizados por conta do pecado. Então a igreja, que deveria se levantar com essa coluna e baluarte da verdade, acaba fraquejando, não é, nas suas bases, justamente na época em que o mal vai se apoderar e o mal mais vai crescer. Eu acredito que, em vez de nós simplesmente aceitarmos tudo isso, nós devemos crer, enquanto igreja, que o corpo todo e todos os dons que são naturais e puros devem ser apreciados e usados de acordo com três critérios, né? Nós devemos, olha só, aceitar os dons de Deus para essa época e desfrutar deles com ação de graça. Nós devemos também viver uma vida aprovados pela palavra de Deus. Gente, nós temos que ter um retorno à palavra de Deus. Você entende isso? Pedro, eu nunca li a Bíblia de verdade, né? Assim, a gente nem Bíblia em casa tem, nós nunca fomos. Pois, querido, deixa eu te contar uma coisa. Vivendo a época, um abraço meu querido pastor Rafaelian, beijão, saudade de você, príncipe. E nessa época, justamente na época dos dias maus, na época dessa frieza toda e da prevalência do mal na sociedade, há de se ter um retorno aos valores bíblicos, ao padrão bíblico, aquilo que é a palavra de Deus. Você entende isso? E também, olha só, nós devemos voltarmos cada vez mais a nossa vida para uma comunhão com Deus. Então são essas três coisas que eu acredito são muito importantes para nós, não é, valorizarmos, não é, o momento em que nós estamos vivendo, nós aceitarmos o momento em que nós estamos vivendo, no sentido de que, olha só, não são dias fáceis, são dias maus. E o ministro de Cristo, né, e o ministro de Cristo não fala só com pastores ou com padres, né, com líderes religiosos, mas todos aqueles que estão envolvidos na pregação da palavra, né, na disseminação do evangelho, os evangelistas, né, os pregadores. Os ministros de Cristo devem alimentar-se diariamente com as palavras da verdade cristã. Se ele não se alimentar, não é? Se ele não alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo, seu ensino logo se deteriorar. E nós não podemos viver esse momento, você entende? Nós não podemos permitir que o nosso ensino se deteriore por uma questão de uma frieza, de um ataque maligno, ou pela própria situação da maldade do mundo prevalecer e se espalhar de uma maneira muito rápida, tá certo? Jesus aqui na palavra de Deus, ele fala que nós devíamos, né, sermos como atletas, né, que continuamente vêm se esforçando, treinando para alcançar e manter-se ágil, flexível e em forma. Assim também os cristãos de verdade, os cristãos autênticos, dia por dia, devem buscar cada vez mais a Deus, né? No sentido de, como um atleta que treina sempre, alcançarmos uma forma, não é, digamos assim, uma forma física, uma forma, no caso, espiritual, né, que permita que a gente se mantenha combativo até mesmo na época dos tempos mais difíceis que a humanidade vai viver na Terra. Você entende isso? Então, o meu pedido hoje para você é que você trabalhe com Deus, para que Deus ele libere todo o potencial que é na sua vida, que haja esse agir de Deus na sua vida, que haja uma manifestação do Senhor na sua vida, de modo que você seja liberado no seu potencial. Se você, né, puder, entenda, assim, eu não estou aqui trabalhando questão, repito, né, questão de liderança, aqui não é treinamento de liderança, não é, mas é a maneira como o Senhor Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele trabalha e nos libera para crescermos com ele, para irmos além, para fazermos mais,
para nós despontarmos no Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Quem está comigo, você pode dizer amém? Amém? Quem aqui deseja que o Senhor libere para que você viva um potencial maior naquilo que você faz, naquilo que você constrói, na sua família, no seu trabalho, na escola, na universidade? Quem pode estar, não é? Quem pode manifestar aí, pastor, eu quero esse potencial de Deus na minha vida liberado. Você está comigo? Quem pode dizer amém? Se você está comigo, coloca o dedo aí nesse coraçãozinho aí e deixa subir aí, só para me saber se você está comigo. Amém? Então, vamos hoje compartilhar algumas verdades que a gente entende nesse manual de treinamento de liderança maravilhoso que é o livro de 1 Timóteo, quando Paulo escreve para um jovem pastor, um jovem pregador chamado Timóteo, né, pupilo seu, e Paulo transforma esse garoto num dos maiores pastores da igreja primitiva, sim, um dos maiores pastores e pregadores da igreja primitiva foi justamente Timóteo, porque Paulo gerou esse rapaz, não é? Então preste atenção, pastor, eu quero, eu preciso, eu desejo, vamos começar a pontuar nessa tarde. Então, olha só, se você deseja liberar o seu potencial, que o seu potencial todo em Deus seja liberado, para você alcançar a sua plenitude no Senhor, primeira coisa que eu pontuo nessa tarde, anote, seja coluna e baluarte da verdade. Seja você coluna e baluarte da verdade. Aí eu vou ler de novo para você, 1 Timóteo 3, 2 versículos, o 14 e o 15. Ele diz: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve. Paulo está falando com Timóteo. Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então tem algo que você precisa entender. Deixa eu falar primeiro enquanto igreja. Enquanto igreja, nós somos todos aqueles que são cristãos. E hoje eu vou falar assim para todos. Você é católico, evangélico, olha só, se você é cristão e você acredita em Jesus Cristo, você tem que ser aqui na terra coluna e baluarte da verdade. Amém? Eu acho que tem alguns engenheiros aqui conosco, né? Tem o Breno, que é engenheiro, não sei se o pastor Totinha já chegou, que é engenheiro. E a igreja, nesse caso, que ela é comparada a uma coluna de um prédio, de uma fortificação. É uma coluna. A coluna que é o sustentáculo. Toda casa, toda construção, ela tem que ter primeiro suas colunas. E as colunas, elas permitem que muitas coisas sejam construídas após ela. Sim, primeiro se levantam as colunas, depois é que se vem as paredes. Então, a igreja do Deus vivo, ela é coluna. E ela também é baluarte. Pedro, o que quer dizer essa palavra baluarte? Baluarte é uma fortificação. Baluarte é como se fosse um quartel. Sabe quem mora aqui em Fortaleza, né? Deve ter passado ali pela Avenida 13 de Maio, ali ao lado, ali em frente ao 23BC. O 23º Batalhão de Caçadores, onde eu servi lá, né, como aluno do NPR, passei por lá um tempo, e foi uma bênção, um período maravilhoso na minha vida, e ali é um quartel. Então a gente tem ali as muralhas, em cima das muralhas tem as suas torres de vigília, as suas guaridas, sim. Então, olha só, baluarte, imagine um quartel, imagine uma fortificação em volta de algo muito precioso. Pois é, no caso da igreja, esse algo muito precioso que ela envolve, que ela guarda, que ela quartela, é a verdade. Então nós, enquanto igreja, nós devemos ser colunas e baluartes da verdade, os grandes sustentadores da verdade, o pessoal não só que sustenta, mas que preserva, que protege, amém? Nós trabalhamos para que a igreja seja justamente essa coluna, não é? Que precisa realmente, como a Silvinha e o Fábio estão colocando aí, precisa proteger a unidade do corpo, guardar essa integridade do corpo, mas ao mesmo tempo nós protegimos, nós abrigamos a verdade. E a verdade, ela precisa ser protegida, sim. A verdade, ela precisa ser protegida. Se eu e você, preste bem atenção, nós quisermos despontar na nossa vida, liberando um potencial maior, nós somos o povo que protege a verdade, nós somos o povo da verdade. Nós não somos o povo da mentira, do engano, nós nunca podemos ser. Nós somos o povo da verdade, não é? Com o pastor Diego Leitão, que entrou aqui agora, beijão, príncipe, grande abraço. Olha só, nós somos o povo que protege a verdade, nós somos o povo não só que conhece a verdade de Cristo, que propaga essa verdade de Cristo, mas nós somos um povo que
não é? Que faz a sustentação, obrigado Breno, que faz a sustentação, né? Que faz esse amparo como um quartel, não é? Se você for ali na 10ª região militar, ali perto, no centro, né? Perto da praia, você entende algo mais parecido, porque ali realmente aquela fortificação ela é muito antiga e as muralhas são bem intransponíveis, né? Sim. Então nós somos essa muralha intransponível ao redor da verdade. Nós protegemos essa verdade e nós encontramos a liberação do nosso potencial, sim, quando nós protegemos a verdade. Nós não podemos ser nunca o povo da mentira, o espírito de engano que predomina hoje sobre a humanidade. Esse espírito de engano ele não pode estar na nossa vida. Você entende isso? E Jesus, olha só, eu poderia citar muitos exemplos na Bíblia, mas o mais importante de todos é o do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele diz, ele é a verdade. E se Jesus ele é a verdade, a igreja, então, como coluna e baluarte da verdade, tem Jesus no centro, e Jesus ele é então ali, não é, abrigado, guardado e protegido pela igreja dele. Jesus, de acordo com um resumo que Paulo acaba fazendo, né? Paulo acaba nesse cântico, nessa poesia que eu acabei citando para vocês, acaba sendo um testemunho, acaba sendo um pouco, né, resumo do ministério terreno de Jesus. Olha só, aquele que foi Jesus, quem é Jesus? Aquele que foi manifestado na carne. Sim, Jesus manifestado na carne, verdade. Ele foi justificado em espírito. Sim, ele foi justificado espiritualmente pelo próprio Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito do Pai. Ele foi justificado dessa maneira, não é verdade? Ele foi contemplado por anjos. Sim, ele foi contemplado, visto por anjos, é verdade. Ele foi pregado entre o povo gentílico, o povo que não é o povo judeu, verdade. Ele foi crido no mundo, Jesus foi crido no mundo, sim, ele é crido até hoje, é verdade. Recebido na glória, sim, recebido na glória, verdade. Sim, nós somos o povo que sustenta essa verdade, nós somos o povo que testemunha essa verdade e protege essa verdade, porque muita gente hoje vai dizer que isso é mentira, muita gente vai dizer que é engano, que não existe, nunca existiu, olha só. E dessa mesma maneira, então, né, que Jesus ele teve esse grande ministério, né, aqui na terra, chamado de um ministério, na casa agora a outra palavra, né, o mistério da piedade, entendeu? Eu acredito que assim como cada um de nós devemos também entender que é preciso aventurar-se. Diga assim, é preciso aventurar-se. Diga assim, eu preciso aventurar-me. Pastor Pedro, eu preciso me aventurar a quê? A carregar este mandamento do Senhor, essa determinação do Senhor, a carregar essa identidade. Quem somos nós? Diga assim, eu sou coluna de baluarte da verdade. Quem pode dizer isso? Não é para todos, não é para todo mundo não. Isso não é para todo mundo, mas pode ser para você que deseja dar um salto na sua vida, que deseja, olha só querido, algo maior de Deus, que deseja que Deus libere o seu potencial inteiro. Se você deseja isso, diga assim, eu sou coluna e baluarte da verdade. A pastora Jeane colocou, o Leandro colocou, glória a Deus, né? Sim, é preciso se aventurar? Você que nunca, querido, você pode até ter defendido bandeira de religião, mas você nunca saiu do lugar, você nunca saiu do canto, você nunca fez nada. Deus hoje está te incomodando, eu espero que sim. Eu espero que você seja hoje muito incomodado por Deus para se tornar algo muito poderoso dele aqui na terra. Coluna e baluarte da verdade. Você precisa se aventurar, você precisa cair nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer com que você seja destravado para esse algo mais, para as coisas grandes que Ele já quer fazer na sua vida. Quem pode dizer amém? Amém? Você está comigo? Se você está comigo, coloca o dedo nesse coraçãozinho aí. Se você viver isso, olha só, o Senhor Jesus vai destravar muita coisa na sua vida. Amém? Trabalhei no INTRBC durante algum tempo. Sim, eu era, né, fui aluno do INPOR, depois como aspirante oficial, passei um tempo lá. Aquela muralha, ela é muito bem guardada, muito bem protegida.
Tem algumas coisas ali que tem que ser muito bem preservadas. Há um paiol ali de 3BC, um paiol onde guarda toda a munição, praticamente do Ceará inteiro. Se aquele paiol explodir, você não tem noção do problema que vai ser, o bairro de Fátima desaparece. É assim. E tem que ser muito guardado, tem que ser muito bem protegido. Assim somos nós. Nós guardamos algo muito poderoso, a verdade acerca de Jesus Cristo nesses últimos tempos. Você entende isso? E aí eu preciso caminhar. Para que você libere seu potencial, você vai ter que entender outra coisa também. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Anote. Tenha o cuidado necessário para os últimos tempos. Tenha o cuidado necessário para os últimos tempos. Primeira coisa, seja coluna e baluarte da verdade. Segunda coisa, tenha o cuidado necessário para viver os últimos tempos. E aí eu vou agora para o capítulo 4 de 1 Timóteo. Então quem está comigo, abra sua Bíblia, me acompanhe nessa leitura, 1 Timóteo 4, olha o que é que diz. Ora, o Espírito afirma, toda vez que na Bíblia tiver Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus, tá bom? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, e pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você pode dizer amém? Amém. Então, olha só, Paulo alerta Timóteo sobre um tempo que viria, não é? Paulo alerta a igreja que estava debaixo da liderança de Timóteo que nos últimos dias, não é? Haveria alguns que iriam apostatar da fé. Pedro, o que é apostatar? Apostatar é você negar Jesus. É você que antes era cristão e diz, eu não sou mais, eu nego Jesus. Isso é apostatar da fé. Pedro, por que essas pessoas iriam fazer isso? Porque elas iriam obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Sim. Então, olha só, tem algo muito importante para lhe dizer nesta tarde, tão especial. Se você deseja que nesses dias o seu potencial seja liberado, entenda, querido, olha só, você tem que ter os cuidados necessários para quem está vivendo a época dos últimos dias, dos últimos tempos. E nós estamos vivendo esses últimos tempos? Sim, nós estamos vivendo estes últimos tempos. Por quê? Até porque já eram os últimos tempos na época de Paulo. Se já eram os últimos tempos na época de Paulo, imagine agora, querido, não é? Jesus está às portas. Então o mal vai se levantar. O mal vai se levantar tentando aí derrubar muita gente, levando muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus que deveriam estar vivendo o máximo do seu potencial em Cristo a apostatarem da fé, porque agora vão acreditar em outras coisas. Vão acreditar em quê, Pedro? Espíritos enganadores, ensinos de demônios, hipocrisia de homens que falam mentiras, têm cauterizado a própria consciência. Sim, exatamente isso. Essas pessoas abandonarão a fé. Não só isso, seguirão ensinos que vêm de espíritos e demônios enganadores. Haverá o tempo da apostasia. É o tempo em que um espírito maligno de engano vai enganar muita gente, vai mentir para muita gente infelizmente vai acreditar. Essa época que a pastora Jane está colocando, onde nós devemos dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, também é a mesma época, é o mesmo tempo da grande apostasia. As pessoas simplesmente vão desejar não mais seguir Jesus para agora a seguirem outros tipos de ensinamentos. Seguirão ensinos que vêm de espíritos. Sim, haverá uma manifestação que elas vão atribuir a espíritos. E esses espíritos é como se fossem entidades que seriam do bem, mas que iriam, na verdade, desvirtuar as pessoas do caminho de Jesus Cristo. Sim, é só para você ter uma ideia. Olha só o que é que a Bíblia diz, que nesta época as pessoas, elas, pela hipocrisia dos que falam mentiras, eles teriam cauterizada a própria consciência.
Sim, a própria consciência seria cauterizada. Pedro explica, explicando cauterizada a própria consciência. É aquilo que antes doía, maltratava a consciência, de ver alguém sofrendo mal, de ver alguém praticando mal, e a pessoa agora não se importa mais com aquilo não incomoda mais a vida dela. Aquilo dali não incomoda mais, aquilo como se fosse algo muito comum, não, tudo é comum, não tem problema. Engano, espírito de engano. Não só isso, olha só, além de terem cauterizado a própria consciência, essas pessoas vão proibir o casamento. Haverá uma época, e não está muito próxima, de que haverá uma tentativa, isso aqui é uma tentativa de proibir o casamento. A aliança do matrimônio, Sim, haverá um tempo, pode guardar, pode esquecer, porque essa palavra ela não vai cair por terra. Haverá um tempo que as pessoas irão proibir casamento. Quando você escutar falar sobre isso, pode colocar o joelho no chão, peça perdão de tudo quanto é pecado e se ligue com Deus, que está muito perto de tudo acontecer. E ainda mais, vão exigir abstinência de alimentos. Sim, vai ser exigida abstinência, não todos, mas de certos alimentos, E isso vai ser também algo muito ruim diante de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz nesse mesmo versículo que esses alimentos foi Deus que criou para serem recebidos. Pedro, mas se for impuro, com ações de graças pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a palavra de Deus e sabem que o que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável. Eu não como galinha a cabidela, porque é sangue. E a Bíblia diz que nós não devemos comer do sangue, de acordo com Atos, se não me engano, capítulo 15, ou 15 ou 16. Estou na dúvida aqui agora. Mas o certo é que nós não devemos comer do sangue. Uma vez eu fiz uma viagem com meu pai, foi uma viagem que eu fiz com meu pai, para a terra dele, no interior, perto de Sobral, uma cidadezinha perto de Sobral. E lá um primo meu, que eu não via há muitos anos, ele matou um peru e mandou cozinhar esse peru a cabidela. E quando eu vi, gente, eu estava com tanta vontade de comer, eu estava com tanta fome, mas quando eu olhei para a cabidela, disse, meu Deus, eu não vou poder comer. Mas eu também não podia, naquela hora, entristecer o coração da família do meu primo. E eu orei, Senhor, consagra. Senhor, consagra. Senhor, eu orei, eu consagrei ali diante de Deus. E queridos, olha só, depois que eu orei, venha, passei para dentro, entendeu? Por quê? Porque esse versículo, ele diz assim, olha, tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí está a importância de a gente orar pelas nossas refeições, pelos nossos alimentos, para que seja santificado. Recusar, não, a gente não recusa não, amém? A gente simplesmente ora, consagra, venha, tá certo? Com todo o devido cuidado. Você entende o que eu estou querendo dizer, Tudo que Deus criou é bom, consequentemente não pode ser e não deve ser rejeitado. Tudo que Deus criou torna-se santo pela palavra de Deus e pela oração. Acontece um princípio espiritual toda vez que a gente está aqui nesse momento. Toda vez que a gente está aqui nesse momento de palavra e de oração, entenda, toda vez que você sai daqui, você sai santificado. Quem recebe essa palavra, você pode dizer amém? Amém. Então, queridos e queridas, olha só, entenda que é muito importante você viver bem na época dos últimos dias. Haverá, certamente será uma época de apostasia, será uma época em que as pessoas vão se distanciar de Deus, elas ouvirão elas irão aprender ensinos de demônios e de espíritos. Haverá um enfraquecimento, uma frieza espiritual, o mal vai prevalecer, sim, muita gente vai abandonar a fé, mas vão proibir o casamento, vão proibir a ingestão de alimentos que Deus criou e vão se propagar outras coisas, como se fossem grandes e importantes verdades. Eu e você somos levantados hoje a liberarmos o nosso potencial nesta época, você entende? Pastor Pedro, justamente agora, eu e você somos chamados, desafiados em Deus para prosperarmos nessa época e Deus liberar todo o potencial que é a nossa vida para a gente ser referência e nós sermos relevância agora, nesses tempos, nesses dias, nessa época da história da humanidade. Então, olha só, meu irmão, entenda, fecha a cara, olha só,
fecha a cara, faz cara de Batman e enfrenta o que tivesse enfrentado. E vai com tudo. Pede a Deus, Senhor, libera meu potencial para que nessa época da história da humanidade, onde tem muita gente correndo léguas do teu propósito, eu quero ser usado, eu quero estar à frente, eu quero liderar, eu quero ser levantado para fazer diferença na terra. Meu irmão, seja você nesses dias, minha irmã, olha só, esquece a problemática, esquece que você não tem dinheiro para pagar a conta, esquece que está desempregado, esquece tudo que está acontecendo e faz um propósito com Deus. Senhor, eu estou aqui nessa época, eu estou vivendo esses dias, eu quero ser levantado por ti, há potencial teu na minha vida, eu quero ser uma bênção, por onde eu passar eu quero levar a tua palavra, eu sou a coluna e baluarte da verdade, sou eu que vou defender essa verdade do Senhor Jesus Cristo, e eu não abro mão disso, eu não abro mão por nada. Quem pode dizer amém? Você pode dizer amém? Aleluia. Coloca o dedo nesse coraçãozinho só para me saber se está comigo nesse momento. Aleluia. Pois é, meu irmão, exatamente assim que a gente vai para frente. É assim, é isso aí, minha irmã. Se viste de Mulher Maravilha. Está na hora de você se levantar. Você entende isso? Está na hora. Olha só, terceira coisa que eu quero pontuar nessa tarde, já concluindo. Terceira coisa, muito especial que eu vou dizer aqui agora para você. Mas é muito especial, tá bom? Anote essa. Pastor Pedro, como é que eu vivo e como é que eu encaro esta época dos dias maus? Eu preciso ter liberado o meu potencial. Tem algo muito especial que Paulo diz para Timóteo, e para mim faz toda a diferença, fez diferença para mim na época da minha ordenação e continua fazendo até hoje. Olha só, anote isso: não aceite desprezo. Terceira coisa que eu pontuo nessa tarde: não aceite desprezo. A primeira é, seja coluna e baluarte da verdade. Segunda, tenha o cuidado necessário para viver a época dos últimos dias, dos últimos tempos. E a terceira coisa é, não aceite desprezo. 1 Timóteo 4, do 12 ao 16 está escrito assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura e a exortação do ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eita, pancada, não é? É, pancada. Não aceite desprezo. Timóteo talvez deva ter dito para Paulo: Paulo, eu sou só um jovem. Paulo, eu sou muito novo. Paulo, eu sou alguém muito pequeno. E aí Paulo diz assim para ele: ninguém despreze a tua mocidade. A partir desse momento, preste bem atenção, porque fica proibido, olha só, perder tempo com discussões tolas ou fábulas profanas, o que estava escrito nos versículos anteriores. Segunda coisa, não se deixe intimidar por ser jovem. Não se deixe intimidar por ser jovem, não é? Que ninguém despreze a tua mocidade. Leandro, Cássia, Andresa, que ninguém despreze a sua mocidade. Isis, Larissa, Felipe, não, ninguém despreze a tua mocidade. Amém? Olha só, nunca permita que alguém venha te julgar por causa da sua mocidade. Não permita isso. Mas também, deixa eu complementar aqui, eu vou pedir licença ao apóstolo Paulo para me complementar. Olha só, não se deixe intimidar por ser jovem, mas também não se deixe intimidar por ser velho ou por ser maduro, não é? Porque eu conheço pessoas que foram desprezadas por outras pessoas que eram jovens, mas eu também conheci pessoas que foram desprezadas por outras porque já eram
mais idosas. Eu acredito que quando Deus libera o nosso potencial, Ele libera em qualquer época, em qualquer fase. Deus usa jovem, Deus usa criança, Deus usa adolescente, Deus usa até as pessoas de mais idade, Deus usa quem Ele quer. Quem pode dizer amém? Quem está aqui comigo pode dizer amém para isso? Amém. Olha só, queridos, tem alguns lugares em que um idoso não é mais bem-vindo para trabalhar. No reino de Deus, cabelo branco é sinal de algo muito bom e muita maturidade e deve ser preservado, com todo respeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim? Então ninguém te despreze. Ariane, Patrícia, Igor, pastora Giane, Repegar, ninguém te despreze, dona Iracema, ninguém. Ai daquele que desprezar. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem nos capacita para a boa obra. E quando Ele libera o potencial, e quando Deus faz, olha só, ninguém pode desfazer. Deus levanta quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Ele exalta quem Ele quer. Mas também Ele derruba quem Ele quer. Amém? Aleluia. Então preste bem atenção. Não permita que ninguém venha a te intimidar por causa da sua idade. Outra coisa, não negligencie o dom espiritual. Não negligencie o dom de Deus na tua vida, dado através do Senhor, ou com imposição de mãos, ou com unção de óleo. Não, nunca negligencie aquele dom espiritual que foi o Senhor que colocou na sua vida. Nunca permita que você seja negligenciado. Amém? Pedro, vai ter alguém que vai fazer isso? Com certeza vai. Alguém que vai tentar te intimidar, alguém que vai tentar te diminuir, te intimidar, te menosprezar. Você sabe uma coisa que eu aprendi com a vida? Que somente Deus, Ele não nos despreza, Ele não nos menospreza. Quando Deus olha para cada um de nós, quando Deus olha para a Margarida, quando Deus olha para a Lídia, para a Sandra, para a Regininha, Deus vê um potencial que ninguém mais vê. Entenda, Deus nunca vai te menosprezar. Se tem alguém que nunca vai te menosprezar, é Deus. Então essa história, eu sou velho demais, ou então eu sou novo demais, não existe, queridos. Não existe. Você pode dizer amém para isso? Quem pode dizer amém para isso? Agora, algo que é permitido, algo que você deve fazer. Primeiro, alerte os membros, da família, da igreja, os que estão ao seu lado, da apostasia dos últimos dias. Pedro, por que eu tenho que fazer isso? Porque nós somos colunas e baluartes da verdade. Você entende isso? Lutar contra a apostasia dos últimos dias é missão nossa, é minha e sua. Quem pode dizer amém? Outra coisa, queridos, olha só, mantenha-se espiritualmente em forma. Paulo disse para Timóteo, olha só, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então pratica essas disciplinas espirituais. Vai ser o tema da live da próxima semana, as disciplinas espirituais. Por quê? Porque dessa maneira eu vou ter não só o meu potencial liberado, mas eu vou manter-me muito tempo fortalecido nesse projeto, desse potencial que Deus tem para a minha vida. Você entende isso? Sim? Olha só, mantenha-se espiritualmente em forma. Não tem coisa mais triste do que um cristão espiritualmente frio. Não tem mais triste do que um homem, uma mulher sem fé. Você entende? É triste um homem sem fé. Como é triste uma mulher sem esperança. Como é triste a gente encontrar alguém que um dia já foi tão relevante na igreja, na empresa, no trabalho, ressecado de amor. É sim. Olha só, eu queria falar uma coisa para você ainda mais, é permitido também, seja um bom exemplo em tudo que você fizer. Pedro, eu quero, pastor, eu preciso, eu quero ter, olha só, eu quero viver essa época desse potencial do Senhor na minha vida. Então, mantenha-se bom exemplo em tudo que fizer. Seja um bom exemplo em tudo. Seja um excelente exemplo em tudo, querido. Em tudo dá um bom exemplo. Trabalha para o teu exemplo de ser o melhor possível. Você pode dizer amém? Vocês estão dizendo assim, é muito triste? Eu não estou entendendo o que é que vocês estão falando que é muito triste.
Mas estou só falando para vocês que na semana que vem nós vamos ter live ainda, tá? E aí semana que vem nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais. Espero que não seja algo mal entendido aí que eu falei, tá certo? Então, olha só, continue sendo esse exemplo. Pedro, eu preciso viver uma vida onde o meu potencial é liberado em Deus, através de Deus. Deus está trabalhando, tá? Então, seja sempre exemplo para os outros, porque sempre virá alguém depois de você. Sempre virá assim. Triste um homem sem fé, né? Agora que eu entendi, perdão. Legal, é exatamente isso. É muito triste um homem sem fé, é muito triste uma mulher sem esperança, né? É muito triste alguém que está ressecado no seu amor, que não ama mais. É muito triste. Como é que uma pessoa dessa vai liberar potencial? Como é que uma pessoa dessa vai ser referência na vida de outra pessoa? Não é verdade? Sim. Outra coisa que eu queria que você entendesse, que é muito importante: continue a ler, continue a ensinar e a pregar a palavra de Deus publicamente. O verso 13, ele diz: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha aí, Gilmário, viu? Isso é para ti. Continua, não para, continue a ler, continue a ensinar, continue a pregar a palavra de Deus publicamente, continue fazendo a obra. Você pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Digo mais ainda, olha só, entregue-se completamente ao propósito de Deus na sua vida. Entregue-se. Eu dei um grande passo de fé na minha vida, queridos, um grande passo de fé. Quando eu assumi a Nova Criação, há 5 anos atrás, eu era professor e dava muita aula. Trabalhava com a professora Fátima Câmara, até comigo. Dava muita aula. Mas depois eu me cansei tanto. Gente, eu me cansei assim que eu não aguentava acordar mais 5 horas da manhã para começar a dar aula a partir das 7h20. Eu não aguentava mais aquele ritmo. Ele estava se tornando muito desgastante para mim. E eu tive que optar. E eu larguei o trabalho, saí da escola em que eu ensinava para me dedicar apenas à igreja. E como foi bom para mim. Foi um passo de fé muito grande. Hoje eu diria para você: tem propósito de Deus na sua vida? Tem um propósito, Senhor, que Ele já tem sinalizado? Entregue-se, mergulhe, olha só, entregue-se completamente ao propósito de Deus na sua vida. E você vai ver a grande diferença que isso vai fazer. Não faça restrições. Não fica com aquela história de um pé dentro, outro fora. Mergulhe de cabeça. Se tiver de estudar, estudo. Se tiver de trabalhar, trabalha. Se tiver de se esforçar para desenvolver algo novo, se esforce, desenvolva, mas mergulhe de cabeça. Quem pode dizer amém? Aleluia. E a outra coisa que eu poderia dizer para você, olha só, observe e avalie atentamente a própria caminhada. Esteja sempre fazendo as suas avaliações na caminhada. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, versículo 15: medita nestas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Uma autoavaliação. Como disse o meu amigo Paulo Vieira, autorresponsabilidade, não é? É exatamente isso. Então, esteja sempre olhando para você, seja atento àquilo que Deus está colocando na tua vida. Deus vai te destravar, Deus vai te levar ao máximo do teu potencial, e ali você vai ser uma bênção, não só para você, para sua família, mas para muita gente que chegar perto de você. Que Deus te abençoe, que o Senhor faça essa obra linda e maravilhosa na sua vida e da sua família inteira. Amém? Posso orar por você? Vamos orar? Quero orar hoje para que você seja essa coluna e baluarte da verdade. Quero orar hoje para que você viva de uma maneira que você possa enfrentar bem esse tempo mau que são os últimos dias aqui na terra. E ainda, para que você viva e encare bem, olha só, não aceitando desprezo de ninguém na sua vida. Tem muita gente que vai te puxar para baixo, mas o Senhor sempre vai te puxar para cima. Você entende isso? O Senhor sempre vai te levar para o melhor lugar dele para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode colocar o dedo nesse coraçãozinho aí só para saber se você está comigo ainda? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Posso orar por você? Feche teus olhos um instante, baixa a tua cabeça.
E se nesses 3 pontos a gente hoje acabou falando de coisas que são muito importantes para você, diz para Deus: Senhor, eu preciso. Diga para Deus hoje o quanto você precisa ser esse baluarte da verdade, o cuidado necessário para viver um tempo difícil de apostasia dos últimos tempos, e para que você viva esse tempo maravilhoso, onde você não vai aceitar mais o desprezo das pessoas. Amém? Vamos orar? Antônio Vinícius, vou anotar aqui. Antônio Vinícius. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos, pede a Deus aí para te abençoar. Pede ao Senhor aí para estar contigo nesse momento, te fortalecendo. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te glorificar. Tu és bom, tua fidelidade dura para sempre. Te agradeço, Pai, por cada pessoa que está aqui conosco nesse momento. E hoje o meu pedido, Pai, é que o Senhor libere o seu potencial. Libere o máximo do potencial dos teus filhos, Pai. Sustenta cada um deles em Ti e na força do Teu poder. Pai, não permita que jamais o espírito de engano, de mentira desse mundo venha, meu Deus, a manipular-nos, a nos debilitar, a nos fragilizar e a dizer que nós somos menos do que o Senhor disse que nós somos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda teus filhos, ó Pai, meu Deus, a não aceitar o desprezo do mundo, a não se deixar levar pelo tempo da apostasia, mas que sejam, Pai, verdadeiras colunas e baluartes da Tua verdade aqui na terra, para a glória do Teu nome, Senhor. Te peço de uma maneira muito especial pela saúde de cada pessoa que está nos vendo, também da pastora Neném. Eu te peço mais uma vez, Pai, crendo que o Senhor vai fazer obra na vida da pastora Arildes, Josué Jaqueline, pastor Júnior Mota, Pai, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovano, do Alain, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício, do Antônio Vinícius, ó Pai. Te peço, meu Deus, pela vida da Maria Holanda, da Yara, da Carolzinha e do Bruno, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca. Meu Deus, eu te peço que essa gravidez tubária, Pai, que o Senhor, meu Deus, agora entre ali no corpo da Rebeca e faça sua obra, Pai, e leve ali o máximo de reconstrução, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida do Arthur Wagner, do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonilton, do Glauber e do Glauco, Pai, que o Senhor sustente teus filhos com saúde e com paz, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Edileuza e da Fátima, do Breno e da Verusca, do Irapõe e da Carol, da Carinha e do Cajado, Pai, sustentando teus filhos na tua paz, na tua bênção, com a saúde do Senhor. Te peço que o Senhor repreenda todo o câncer, Pai, na vida do Carlos Roberto, também ensina na vida do Marcos Stan. Eu te peço pela paz interior na vida da Roberta Ronce, da Cineida. Te peço pela saúde do Dr. Jabas Oriz, da Geise, do Dr. Fábio, do Alex e da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, do Davizinho, da Luisiânia, da Renata Holanda, do Antônio, do Alfredo e do Simão Abidon. Te peço pela vida da Thaís Bruno, da Jovelina, do Jovino, do Antônio Madeira, do Marcos Adelha, da Valência, da Thaís Germano, do Jonas e da Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar e da Niraís, da Janoca e do Valdir, Pai. Te peço pela vida do Iago Felipe, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, da Dona Inês, da Astrid e do Marcone. Meu Deus, dessa criança, o Davi Martins, Pai, que essa criança, meu Deus, atacada pelo Covid, que o Senhor dê vitória a essa criança em nome de Jesus. Faz assim também com a Dona Francisca, Pai, faz assim também com a vida da Aline Ismar. Declaramos a saúde da Aline Ismar, meu Deus, a recuperação da Sandra, de todo o câncer, Pai, todo o câncer vai embora da vida dela em nome de Jesus. Peço pela vida da Helena, da Dona Irismar, Senhor. Em nome de Jesus, te peço que o Senhor abençoe todo o corpo, Pai, de profissionais da área de saúde, que estão tão envolvidos nesses dias, Pai, no combate a essa pandemia, Pai. O Senhor abençoe os médicos, enfermeiros, auxiliares, Pai. Meu Deus, todos aqueles que estão, meu Deus, diretamente envolvidos, Pai, nas instalações hospitalares, Pai, trabalhando, Pai, pelo restabelecimento da saúde de tantas pessoas. Que o Senhor dê força, ânimo, meu Deus, e a capacidade de se desenvolver cada vez mais, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito, Pai Roberto Cláudio, e todos os outros prefeitos do município do estado de Ceará, que o Senhor dê sabedoria, prudência para esses homens, para que eles façam apenas aquilo que é necessário, Pai, para o pleno cumprimento, meu Deus, do mandado de cada um, para a glória do Teu nome, Senhor. Te peço esses bênçãos, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos?
Amém. Deus abençoe os professores também, diga amém. Gostei da lembrança. Deus abençoe. Queridos, uma grande chuva aqui onde eu estou, no Papicu. E a gente encerra com esse barulho de chuva. Deus te abençoe, que Deus te guarde, proteja, te mantenha firme. Fique atento aos grupos de crescimento. Fique muito atento ao grupo de crescimento que você faz parte, tá? A gente precisa disso para que a gente possa voltar bem. Um grande abraço e até amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até amanhã. Compartilha essa live aí com o máximo de pessoas que você possa, tá? Tchau, tchau. Muita chuva.